Isso. Mas anteriormente a isso, teve mudanças ali na lógica dentro da profissão. Por exemplo, a profissão tentou desvincular a sua imagem da religião e da caridade. Mas, a meu ver, assim, estudando o que eu venho lendo sobre o assunto, me parece que não conseguiu desvincular essa imagem ali da religião, da caridade, da questão da filantropia, do assistencialismo. E por que que não conseguiram fazer uma desvinculação assim mais eficiente? Olha, eu vou te fazer uma pergunta que talvez vou fazer o passo repassa contigo. Ainda hoje a gente tem essa desvinculação? A meu ver, não. Não tem. Porque o que que a gente pode fazer a análise, já que a gente está fazendo ontem, hoje e amanhã? O serviço social ele vem de uma gênese que está associada ao processo de cuidado, né, ao processo de assistência àqueles que necessitassem de assistência. E antes mesmo dele ser estatal, ele já estava, e antes dele ser uma profissão, ele já estava circulando por ali, por essa esfera. Com a profissionalização, a gente tem todo um trabalho de constituição de uma visão técnica do trabalho do serviço social e de uma constituição de um perfil técnico de profissional. Mas ainda assim, a gente ainda tem pessoas que entram no curso e que são movidas por esse imaginário do serviço social como uma profissão responsável por fazer caridade. O pessoal, às vezes, ainda confunde muito a questão da luta por justiça social e por garantia de direitos com caridade, com ajuda. Então, é muito comum, e eu acho muito legal quando eu entro em turma de primeiro período, e a gente faz esse levantamento de por que você veio para o serviço social, como você chegou. E, tranquilo, se a pessoa chegou no serviço social por este motivo, não vejo problema. O problema é ela sair do serviço social ainda tendo essa visão, porque aí ela reduz a possibilidade de intervenção técnica dela a fazer um trabalho que ela poderia fazer como voluntário, em qualquer outra esfera, sem precisar de uma graduação. Mas a gente ainda tem muito essa confusão. E a gente tem também a questão da mescla ou da confusão entre a questão do Estado e da religião, que é um outro elemento também que pode pesar. E a gente sabe que atualmente a gente tem uma discussão sobre, por exemplo, o avanço de algumas vertentes religiosas, e eu estou usando algumas vertentes religiosas porque não é uma igreja específica, não é uma religião específica, são segmentos dentro de várias religiões e várias igrejas, mas a gente tem um avanço de vertentes que preconizam ou que defendem que é preciso invadir o Estado para pautar que o Estado se adeque ao que elas defendem. Isso é uma visão muito perigosa, inclusive para o profissional, porque a gente está indo contra o nosso código de ética. Sim. Mas é uma realidade que existe e que está associada a várias ações de aparelhamento do Estado. A gente tem candidaturas de políticos que estão baseadas nisso, a gente tem cargos que são distribuídos, dependendo da gestão, que estão associados a isso. E isso permeia também, enquanto parte da organização social, né? Permeia também a profissão de assistentes sociais. E Isso aí, meio que desmonta a questão dos objetivos da profissão, né? exatamente. E aí é muito, muito delicado, é uma discussão muito necessária e muito delicada, que é a gente entender o seguinte: como assistente social, eu não posso ter uma visão da sociedade que seja egocêntrica. Ou seja, eu não posso querer que a sociedade reproduza exatamente os meus valores, desejos, anseios, medos. Eu tenho que entender que eu estou aqui para trabalhar tecnicamente e para garantir que as pessoas tenham acesso aos seus direitos, inclusive o direito de serem quem elas são e de serem diferentes de mim. Exatamente.
A gente volta lá na analogia do alecrim dourado, né? Eu sou o alecrim dourado e a sociedade tem que se adequar a mim, não é assim que funciona. Não é Exatamente. assim que funciona, né? Ana Paula Araújo Bianchini, boa noite, Ana Paula. Bem-vinda, é membro do canal. Seja bem-vinda aí. Estamos fazendo um bate-papo bacana aqui, que vai agregar muito. Realmente, Leandro, é muito perigoso. E voltando àquela questão que você falou da graduação, que você volta no primeiro período e vê que muitos escolheram, eu iria além. Eu vejo muita pessoa, não no primeiro período, mas saindo da graduação, infelizmente, ainda com esse viés de pensamento. Com esse viés de que o serviço social é religioso, caritativo, assistencialista. E aí, o que a gente pode fazer no sentido da gente conseguir mudar essa questão das pessoas conseguirem sair da graduação entendendo que é o serviço social? Porque não sei se é algo anedótico meu, tá? Me corrija também. Mas a impressão que eu tenho é que muita gente sai das graduações sem entender o que é o serviço social. Tô certo ou tô errado? Olha, é uma afirmativa que eu não tenho dados empíricos, mas eu concordo com você que tem bastante gente que parece sair da academia sem saber muito bem o que ocorreu ali. E aí tem algumas ponderações que a gente tem que fazer. Quando a gente se permite ou quando a gente se propõe a fazer uma graduação, é fundamental que a gente entenda que é uma experiência imersiva. Então, eu vou entrar numa graduação, eu vou ter que entender o que eu estou fazendo ali, porque eu vou sair com um diploma, e esse diploma, ao invés do que as pessoas pensam, de que não, vai me dar várias vantagens, ele vai me trazer um monte de cobranças e responsabilidades. Um relatório que eu faça, um relatório que qualquer um de nós, enquanto assistentes sociais, faça, ele pode matar uma pessoa. Por negação de direitos, por induzir alguma instituição a considerar que essa pessoa possa ser um agressor, um violador, alguma coisa do tipo. Então, é necessário que a gente tenha um entendimento de que a graduação ela não é só uma passagem para que a gente consiga o diploma. A graduação ela é parte de um processo de formação e um processo de formação pelo qual a gente vai ser cobrado durante todo o nosso exercício profissional. Então, acredito que as pessoas que saiam da graduação sem compreender o que é a profissão na qual elas estão se formando, são as mesmas pessoas que entram na graduação e entendem que prova é só responder o que o professor quer para passar, estágio é só fingir que está fazendo o que o supervisor quer para poder conseguir a nota, e por aí vai. Mas isso não se sustenta, porque a gente precisa ter verdade no que a gente faz. Enquanto profissionais, o que a gente faz precisa ser orgânico, precisa ter propósito, precisa ter objetivo, precisa ter técnica. Uma outra coisa que é importante, Adriano, e a gente precisa falar bastante também, é técnica. Se eu tenho a técnica, é muito mais difícil de eu cometer o erro. Se eu sei para quê e como fazer uma entrevista, eu consigo exatamente o resultado que eu estou projetando. Agora, se eu não sei para que eu estou fazendo uma entrevista com um usuário, se eu não sei como fazer essa entrevista, aí fica muito complicado mesmo de eu alcançar algum resultado. Eu vou gerar erro, e aí eu vou fazer do jeito que eu intuitivamente acho que tem que ser feito. E aí isso vai trazer toda a carga moralizante, toda a carga de desconsideração da diversidade do outro, e aí vai dar errado de qualquer jeito. Sim.